Olá, querido, graça e paz, pastor, professor Josias, estamos aqui dando aqui sequência aos nossos inscritos, tá bom? Algum tempo sem postar nada, mas a graça de Deus está sobre nós. E hoje a gente traz uma trágica farsa. A história se repete, e a primeira vez como tragédia, mas a segunda vez como farsa. Isso dizia Karl Marx da afirmação do seu professor Hegel, que dizia que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são encenados, e por assim dizer, duas vezes. Nessas duas vezes, Marx diz que a primeira vez vem como tragédia, é trágico o que aconteceu. Mas uma segunda vez vem como farsa, é um ensaio, é uma farsa. Muito bem. É claro que Marx fazia alusão ao golpe de Estado de Napoleão e de Luiz Bonaparte, né? E ele poderia dizer-se que ele estava dizendo a seguinte coisa: a arte imita a vida e a vida imita a arte. Agora, os opositores de Marx, né, eles resistem no tempo, no espaço, e entre um tempo e outro tempo, né? Esses mesmo talvez não tivessem coragem de admitir o que está acontecendo agora, tá? No tempo, depois desse espaço, e esse espaço é entre Marx e Netanyahu. Olha, a história antiga mostrou Adolf Hitler e o nazismo com seu holocausto, e hoje a história tem uma farsa, com Israel e Netanyahu fazendo a mesma coisa em Gaza, ou seja, uma matança generalizada. Para matar um terrorista do Hamas, eles bombardeiam comunidades inteiras, inclusive os locais onde estariam, segundo dizem, os 23 reféns israelitas. A ajuda humanitária à faixa de Gaza, por incrível que possa te parecer, está sendo feita por empresas particulares israelenses. E já há denúncias de que há um racionamento de alimentos. Até porque poucos caminhões entram na faixa de Gaza para trazer esse alimento, enquanto tem cerca de 950 caminhões com ajuda humanitária que estão retidos, foram parados pelas forças de Israel. Então, quem não morreu nos ataques dos mísseis israelenses pode acabar morrendo de fome agora em Gaza, tá? Lembrando que Israel pediu no início do conflito que os habitantes de Gaza se deslocassem para o sul de Gaza, onde está a fronteira com o Egito, tá bom? Agora, isso aconteceu, o povo foi para lá. Em outras palavras, os palestinos agora estão encurralados, não tem mais para onde fugir. E na segunda-feira, agora, dia 21 de julho, Israel iniciou uma incursão em Gaza com tanques de guerra, aviões, mísseis e drones. Há temores de que tanto os reféns quanto grande parte da população sejam mortas pelas ofensivas israelenses na cidade central em Gaza, que se chama Al-Balá, de acordo com a CNN Brasil. Bom, o que a gente pode dizer sobre isso, gente? Talvez, e só talvez, Netanyahu imite Hitler. Porque o Hitler dizia assim para os judeus que iam ser levados. Ele dizia que eles iriam para colônias agrícolas, quando na verdade eles iriam para campos de concentração, onde inclusive se produzia o Zyklon B, que era o gás usado para matar na câmara. E desse jeito os judeus produziam um instrumento que seria usado contra eles mesmos, que os mataria. Agora, quando a gente vê Israel pedindo que o povo vá para determinado lugar e agora ele vai lá e ataca esse lugar, então a gente está percebendo que mais uma vez a história se repete. E se repete às avessas, porque no Holocausto os judeus eram vítimas e agora são os judeus que estão vitimizando os palestinos. É uma comparação bastante profícua desse conflito em Gaza. Bom, os judeus na época do Holocausto, eles experimentaram pavor diante da morte. E agora os palestinos também estão experimentando esse mesmo pavor diante de uma morte certa, já que não tem para onde correr. Agora, é claro, para quem acredita que 23 reféns são motivo para esse conflito, fica a pergunta: qual será
a próxima motivação para um novo extermínio. Uma vez que, para se atacar a antiga Pérsia, que agora se chama Irã, eles idealizaram de que havia resquícios de que se faria uma bomba atômica ali. Então atacaram o Irã. E depois eles resolvem atacar as fronteiras com a Síria, não é? Porque estava havendo muita atividade militar naquele local, eles poderiam ser atacados. E agora, isso pós Bashar al-Assad. Bashar al-Assad já se evadiu da Síria e foi para outro lugar procurando asilo. Então já tem um outro regime lá. Então, agora volta-se novamente para Gaza totalmente destruída, né? Já não cabe mais os portões de Gaza nas costas de nenhum sanção, porque Israel está dizimando Gaza, que fica com as portas escancaradas. Muito bem. Quando a gente vê essas coisas, a gente se pergunta, lembrando de Mateus capítulo 24, onde Jesus fala sobre guerras e rumores de guerra, né? Princípios de dores. A gente se pergunta, né? Alguém vai dizer que o materialismo histórico dialético, foi o método que Marx e Engels criaram, é apenas uma teoria. E aí a gente pergunta, se é uma teoria só, então qual seria uma construção realista capaz de analisar com êxito esse conflito? Você acredita que ser o povo da promessa, segundo as escrituras sagradas, em Gênesis 12, 7, em Gênesis 13, versículo 14 e 15, em Gênesis 17, versículo 8, legitimam as ações de Israel? Ou seriam essas ações um plausível pano de fundo para que as nações de Gog e Magog, você encontra isso em Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, também vai encontrar isso em Apocalipse 20, do versículo 7 ao versículo 9, será que isso não seria um pano de fundo para que esse ataque de Gog e Magog aconteça, ou seja, as nações se unam para poder atacar Israel? E por que eu pergunto isso? Eu pergunto isso porque o Brasil, hoje, entrou com uma representação formal contra Israel. Por quê? Por genocídio. Então, a África do Sul abriu a ação, outros países já ingressaram, muitos países europeus, e agora segue o Brasil aqui, América, ingressando formalmente com representação contra Israel. Ou seja, pode ser que dentro de alguns tempos a gente tenha essas nações indo atacar Israel. E aí a gente veria então o que? O Armagedon. A gente teria então aí os fins dos tempos. Então seria isso, essa luta onde Israel é encurralado, clama pelo Salvador, então chega o Messias para salvá-lo. Fica aqui essa boa olhada, é um bom parâmetro, vale para a gente pensar. Você escreve aí, põe nos comentários aí com muito respeito, com muito carinho, tá bom? Vamos evitar discurso de ódio, não é essa a intenção aqui. Então eu peço que vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, compartilha, ajuda a gente aí para que o algoritmo do YouTube possa ajudar, tá, no crescimento do canal, tá bom? Deus abençoe vocês, rica e abundantemente, em nome de Jesus.